Seja bem-vindo a mais uma aula do método das 6 fases. Nessa aula 1, vamos saber se você precisa ou não abrir uma empresa para vender na internet. Lembrando que essa aula faz parte da fase 1, que é a fase de planejamento, e módulo 3, estamos tratando sobre abertura de empresa, tributação e lei do e-commerce. Vamos em frente. Quais são os tópicos dessa nossa aula? Primeiro, problemas em não se legalizar. Segundo, razões para abrir sua empresa. Terceiro, incentivo à legalização de empresas. Vamos ao nosso primeiro tópico. Bom, quais são os problemas em você começar a sua atividade de e-commerce sem uma empresa aberta? Quais são os pontos que você vai enfrentar de dificuldade? Primeiro, emissão de nota fiscal. Tá? Seus clientes, alguns deles vão exigir a emissão de uma nota fiscal para a compra do produto, até mesmo para caso eles precisem fazer a troca do produto, né, ou vão vender esse produto para outra pessoa, precisam passar nessa nota fiscal, então eles vão exigir a emissão de nota fiscal. Fora isso, se você vende alguma coisa pela internet, se você tem uma loja e está vendendo sem emissão de nota fiscal, você está sonegando imposto. Você pode ter problema aqui com o leão da Receita Federal. Outro problema que você vai esbarrar é a fiscalização que está mais rígida. Tá? A partir de 2010 houve algumas mudanças. Até 2010 corria muito solto o mercado de comércio eletrônico, não havia grandes fiscalizações, mas desde 2010 vem ocorrendo algumas mudanças. Para você ter ideia, houve uma mudança lá em São Paulo, em que todas as empresas de hospedagem eram obrigadas, tiveram um prazo, tá, para que enviassem informação de todas as lojas que estavam hospedadas na sua estrutura, que tinham faturado até R$60 mil no trimestre anterior, o que foi de quando saiu esse decreto, ou se tivessem vendido mais do que 9 itens de mercadoria. Tá? Então, tem que observar essa questão. Tá? Você vai acabar tendo problema se você não tiver a sua empresa aberta. Terceiro problema, não poderá participar do selo EBIT. Como a gente já tratou lá nas nossas aulas iniciais, a EBIT ela mantém um selo de reputação das lojas. Esse selo é utilizado principalmente no Buscapé, que é o principal comparador de preços hoje na internet, é o site mais acessado quando o cliente quer comparar preços. E uma das formas dele passar credibilidade para a loja ali, no resultado da busca, é o selo EBIT. Só participa do selo EBIT quem tem um CNPJ. Então, se você criar sua loja virtual com o seu CPF, não tiver o CNPJ, você não vai poder participar do selo EBIT e com certeza você vai perder em confiança, né, no seu consumidor, principalmente o cara que está comprando a primeira vez na sua loja, quando ele vê que você não tem o selo da EBIT. Tá? Bom, o quarto problema é exatamente esse, perda de confiança no consumidor na primeira compra. Quando ele entra numa loja, quando você entra numa loja virtual, te pergunto, né? Você entra numa loja virtual, você não conhece essa loja, você nunca fez compra nela e você não consegue localizar que aquilo é uma empresa. Você não consegue ver ali o CNPJ, você não consegue ver um endereço, a razão social. Então você vai perder confiança. Você vendendo como pessoa física, você vai perder confiança do seu consumidor. A pessoa fica muito mais segura quando ela sabe que tem uma empresa por trás ali dando suporte para aquela, caso ela tenha algum problema, ela possa resolver. Passa mais confiança, certamente. O quinto problema é o risco de você cair na malha fina da Receita Federal. Se você está com uma operação de e-commerce em funcionamento, você está recebendo, né? Você recebe lá pelo PagSeguro ou por qualquer outro meio de pagamento, você vai ter que solicitar, quando você fizer um saque nesse meio de pagamento, esse valor vai cair na sua conta bancária. Dependendo do volume de dinheiro que você está movimentando, você vai chamar a atenção da Receita Federal, você vai acabar tendo um problema com eles, caindo na malha fina, principalmente quando você for declarar o seu imposto de renda. E se você está tirando o imposto ali como pessoa física, você vai pagar uma alíquota aí de 20% aproximadamente sobre cada venda. Então vai ficar inviável você pagar esse valor se você quiser realmente estar recolhendo o imposto de cada venda, quiser realizar de forma correta, você vai pagar um imposto aí absurdo. Você poderia pagar muito menos se estiver pelo MEI ou na verdade no MEI você não vai pagar nada, você vai pagar só uma taxa fixa. E se você tiver como uma microempresa, você vai pagar 4%. Se você tiver até R$120 mil de faturamento anuais, como a gente vai ver nas próximas aulas aqui, a gente vai tratar sobre abertura de empresa. Então, por esses problemas aqui, você já consegue perceber que não vale a pena você ficar sem se legalizar. Então, a resposta ao tema aqui da nossa aula, se você precisa abrir uma empresa para vender na internet, é sim, você tem que se legalizar. O bom é que você faça isso desde o começo, para que você não esbarre com esses problemas e comece o seu negócio da maneira errada. Tá? Agora a gente vai ver quais são as razões. Né? A gente já viu os problemas,
Muitas das razões aqui vão ser baseadas nos problemas que a gente viu, mas quais as razões e vantagens de você abrir a sua empresa. Primeiro, você vai ter tranquilidade, né? Você não vai ficar preocupado com a Receita Federal, você não vai ficar preocupado com a questão da desconfiança dos clientes, você vai poder focar no seu negócio. A segunda razão é emissão de nota fiscal. Você vai precisar emitir nota fiscal porque muita gente vai te pedir. Terceira, você poder cadastrar a sua loja no selo debit. Você poder manter ali a construção da sua reputação a partir desse selo que é hoje, ele é a informação assim top, né, de reputação das lojas no Brasil. Quarto, acesso às melhores linhas de crédito em bancos. Então, se você precisar fazer um investimento em estoque, você precisar de um crédito, você vai ter acesso a linhas de crédito com menores taxas de juros, quando você tem uma empresa legalizada. A quinta vantagem, facilidade de pagamento junto aos fornecedores. Alguns fornecedores concedem algumas vantagens para quem tem CNPJ. Você vai poder, por exemplo, pagar faturado. O que é isso? Você faz a compra, paga faturado em 15 dias, ou seja, só depois de 15 dias que você vai ter que fazer aquele pagamento, ou em 28 dias, é uma prática comum no mercado. Se você não tem um CNPJ, você vai ter que pagar à vista ou no próprio cartão de crédito. Você tem algumas vantagens aqui também quanto à contratação de fornecedores. Bom, a sexta vantagem é um aumento de nível de confiança junto ao seu cliente. Como eu falei, né? A pessoa fica muito mais segura em comprar numa loja que ela sabe que tem um CNPJ, uma empresa por trás para dar suporte. Bom, o incentivo à legalização de empresas, que é um avanço que a gente teve no processo de burocratização de constituição de empresas no Brasil, é o MEI. O que é o MEI? O MEI é o microempreendedor individual. Essa é a opção que eu te indico, tá? Uma ótima opção para você começar, para você iniciar a sua loja virtual de forma legalizada. Tem diversas atividades, tá, que você vai poder encaixar a sua loja. Então você vai pagar apenas uma taxa fixa mensal de menos de R$47 por mês para você ter a sua empresa legalizada. Você não paga nenhum outro tipo de imposto, você só paga esta taxa, faz a sua declaração uma vez por ano do imposto de renda. Então é bem simples, tá? Funciona muito bem. Eu tenho pessoas da minha família que tem MEI e não tem nenhum problema. É uma maneira que o governo criou para tirar muitas pessoas da informalidade. Então, na próxima aula, na aula de abertura de empresas e tributação, você vai ver em detalhes como funciona o MEI, como você faz para se inscrever. Então assista a próxima aula, eu tenho certeza que vai te esclarecer todas as suas dúvidas a respeito do microempreendedor individual. Bom, finalizamos assim mais essa videoaula. Te aguardo aí na próxima aula que a gente vai tratar mais a fundo sobre abertura de empresa e tributação, incluindo aí detalhes sobre o MEI. Um abraço e até lá. Já ia me esquecendo, é muito importante que você, ao final desta aula, expresse o seu comentário, a sua opinião do que você achou do conteúdo aqui apresentado. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, com algum questionamento, se algum conhecimento passado não tenha ficado claro, coloque aqui nesse campo abaixo do vídeo, que eu vou ter todo o prazer em ler cada um dos comentários postados e respondê-los assim que seja possível, tá certo? Conto com a sua participação e até a próxima aula.